Imagine que você quer ir lá na casa do João. Vamos fazer aqui uma ilustração. E existem dois caminhos para chegar na casa do João: o da direita e o da esquerda. O da direita, ele é um caminho mais amplo, mais reto, sem obstáculo, caminho quase perfeito. E o caminho da esquerda, ele já é oposto do direito. Ele já tem alguns obstáculos, como pedra, espinho, subidas, descida. E a pergunta é: qual caminho você tomaria para chegar até a casa do João? Eu acredito que você tomaria o caminho do lado direito, pois você não ia colocar sua vida em risco ou a sua família em risco, tomando o caminho esquerdo, podendo tomar o direito, que todos dois vão até João. E no mundo espiritual, nós não temos esse privilégio de escolher o caminho para chegar até Deus. No mundo real, nós temos essa possibilidade, né? A gente procura o melhor caminho para chegar lá na casa do João. Mas para chegar até Deus, Deus não deu essa escolha, essa chance de escolhermos: eu vou por esse caminho aqui porque eu vou chegar até Deus. Não, eu vou por aquele caminho porque eu vou chegar até Deus. Não. O caminho, ele já foi determinado por Deus. Jesus fala sobre esse caminho lá no livro de Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14. Jesus fala sobre dois caminhos: o que leva à perdição e o que leva a Deus. Ele é único, não existe dois, não existe três, não, ele é um só. E o caminho que leva à vida, ele é apertado e estreito, Jesus. Só que Jesus falou que o caminho largo, ele é o mais procurado. O caminho largo, ele é o mais visto. E Jesus nos orienta: entrai pelo caminho estreito. E por que muitos escolhem o caminho largo? Porque o caminho largo é mais fácil. Porque o caminho largo é como aquele caminho perfeito para ir até a casa do João. É um caminho que não tem obstáculo. É um caminho que não tem regra, que todo mundo faz o que quer. Esse é o caminho largo. E Jesus disse que o caminho largo, ele leva à condenação. E Jesus falou que tem muitos que estão andando por ele. Então, é o caminho da mentira, é o caminho do engano, é o caminho que você não faz esforço nenhum. Você pode fazer o que quiser, mas não vai levar a Deus. E o caminho estreito, Jesus disse que são poucos os que encontram. Olha só, são poucos os que encontram. Por quê? Por que ninguém quer ir por esse caminho? Por que poucos são os que estão escolhendo? Porque o caminho estreito, ele tem obstáculo. É aquele caminho que eu falei que vai até no João, aquele caminho estreito, aquele caminho da esquerda que vai até João, que é cheio de obstáculo. Jesus disse que o caminho que leva à vida, ele é apertado e estreito. Então você vai encontrar nesse caminho espinhos, pedras, subidas, descida. Uma hora você está aqui em cima, uma hora você está aqui embaixo, uma hora você está chorando, uma hora você está sorrindo, uma hora você está orando, uma hora você está se alegrando. No caminho estreito é renúncia. Você tem que renunciar a esse mundo. No caminho estreito, você tem que dizer não para o pecado. No caminho estreito, você tem que falar a verdade. E a verdade, ela faz você muitas vezes perder pessoas, perder amigos, porque eles não querem ouvir a verdade. Eles preferem viver na mentira. Eles preferem viver no caminho largo. Então, o caminho estreito que Jesus aqui está nos propondo, está falando para nós entrar, ele garante que é o caminho seguro. Apesar dele ser estreito, apesar de ter essas dificuldades, apesar de ter espinho, apesar de ter pedras, apesar de ter essas descidas e subidas, no mundo espiritual,
é o caminho seguro, é o caminho que garante você chegar até a presença de Jesus. Então não se engane, não se engane, porque não é a maioria que tem a verdade. Jesus está dizendo que a minoria, são poucos os que acham o caminho da vida. Então nós temos que nos incluir nesses que estão se dispondo a querer seguir o caminho da vida, a querer seguir os passos de Jesus, os passos dos apóstolos. Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha só, nós precisamos seguir os passos de Jesus, seguir os passos dos apóstolos. Se nós escolhermos esse caminho, se nós escolhermos, essa porta estreita, porque lá no livro ele fala sobre a porta e o caminho que são estreitos, se nós escolhermos isso, nós vamos para a eternidade. Você vai para a vida. Escolha a vida. Escolha o caminho eterno. Escolha, a verdade. Não vá pela mentira. Não vá pelo engano. Não vá pela prostituição. Porque tem muitas pessoas que elas estão se enganando. Porque elas não querem deixar o mundo. Não querem deixar o pecado. Não querem deixar o erro. Não querem deixar a mentira. Eles estão se enganando. Eles estão no caminho largo. Esse não é o caminho de Jesus. Esse caminho não é de Jesus, meu amado irmão. Entenda isso. O caminho de Jesus, ele, às vezes, nos faz, chorar. Mas é para o nosso bem. É para a nossa vida eterna. Jesus faz isso. A Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama. Deus faz isso conosco. Tem hora que Deus aperta para que possamos estar nesse caminho. Tem hora que Deus puxa a nossa orelha para nós estarmos nesse caminho, porque Ele quer nos salvar, porque Ele quer nos levar para a sua eternidade. Então, meu amado irmão, não se engane. Veja se seus passos estão seguindo os passos de Jesus. Se estão seguindo os passos da Bíblia, tá? Veja isso. Cuidado. Não seja enganado. Cuidado. Não seja enganado. O inimigo está aí está iludindo muitos. Está iludindo. Porque não é aquele caminho que está dando certo. Não é aquela pessoa que está prosperando. Não é isso. Isso não quer dizer que essa pessoa esteja no caminho de Deus. Isso não é sinal do caminho de Deus. O sinal do caminho de Deus, sabe qual é? É a verdade. É a santificação. É renúncia. Se você vê isso numa pessoa, se você vê isso em alguém, siga ela, porque essa pessoa está no caminho certo. Se não, corra. Não siga o espaço dela. Não siga o passo dele, porque senão ele vai te levar para o inferno. Vai te levar para a condenação. Porque Jesus é bem claro nessa palavra, quando ele diz: aquele que entra pela porta larga e o caminho espaçoso, vai para a condenação. Aquele que entra pela porta estreita, pelo caminho apertado, ele alcança a vida. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo ilumine os seus passos para que você esteja caminhando na presença de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.